Mas Deus não nos criou para isso, para viver nesse estado de condenação. E não é da sua vontade que a humanidade viva assim. Ele nos ama demais, a sua vontade é nos ter perto dele, em íntima comunhão, em amizade profunda com Deus. Então, que a gente preste atenção nisso, que é muito importante. Deus ele não nos criou para viver assim. Como eu disse no início, não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus que a humanidade esteja afastada dele. Não é da sua vontade. Assim como um pai, quando tem um filho, se o seu filho se afasta e está vivendo no vício, nas drogas, morando na rua, por exemplo, passando fome, sofrendo todo tipo de coisa, afastado dos pais, qual é a reação dos pais? É querer ir atrás desse filho, resgatá-lo, chamá-lo para a família novamente. Com Deus é da mesma maneira, só que numa intensidade muito maior. Deus nos criou para ser uma família com Ele, para ter um relacionamento de amizade, de amor com Ele, um relacionamento profundo de comunhão, de experimentar a pessoa de Deus, de, sabe, amá-lo e ser amado, de falar com Ele e Ele falar conosco, de andar com Ele continuamente em profunda comunhão, de adorá-lo, de contemplá-lo, de exaltá-lo, de desfrutar da sua presença, de viver uma vida glorificada em santidade. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. As pessoas pensam que Deus vê a humanidade do jeito que está, no pecado, na violência, cheio de doenças, e as pessoas pensam que essa é a vontade de Deus. Quantas pessoas não dizem assim, Deus é ruim, por que Deus deixa a humanidade desse jeito? Por que Deus não intervém nessa situação? Por que Deus permite tanta miséria, tanta doença, tanta violência, maldade? Por que Deus não faz nada? Então, primeiro, Deus nunca quis essa situação. Isso foi culpa nossa, culpa do homem que se afastou de Deus. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Não foi Deus que causou essa desgraça que está hoje na humanidade. Não foi Deus. Deus nunca quis isso. Deus não está satisfeito com isso. Deus está muito mais triste com isso do que você. Deus está se importando com essa situação muito mais do que nós. Deus, mais do que ninguém, quer mudar essa situação. E Deus até já estabeleceu a maneira de mudar essa situação. Ele já estabeleceu. Eu vou já falar sobre isso mais na frente. Então Deus não quer a humanidade dessa maneira. É por isso que lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que levou Ele a dar o seu Filho único, Jesus. Deus ama a humanidade. Deus se preocupa conosco. Deus, Ele quer mudar essa situação. Deus quer tirar a humanidade dessa situação. Deus quer nos levar a voltar à comunhão que a gente tinha, que as pessoas tinham com Ele no paraíso. Deus quer voltar a ser dessa maneira conosco. Essa é a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Tudo que Deus fez na história é para restaurar isso.